Meu Deus. Está forte o negócio aqui hoje, querido. Está muito intenso, muito intenso. Eu não sei se você está prestando atenção no que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está fazendo coisas tremendas e poderosas. Nós entramos nesse 7º ano, e agora entramos no 8º ano, completamos 7 anos. E aquilo que Deus começou a fazer nesse tempo está realmente mudando a estrutura. Mudando a estrutura de pessoas, mudando organizações. Está tendo uma conspiração celestial e está transformando tudo. Eu não sei se você está percebendo, mas está acontecendo, está mudando coisas aí. Nós estamos muito felizes, porque nesses 7 anos nós pudemos ver tudo aquilo que Deus fez. Nós vimos quantas pessoas se achegaram, famílias inteiras. Amados, vocês estavam aqui, quem estava aqui na recepção semana passada, e nas que já tivemos nesse ano, e no final do ano passado, o Senhor tem enviado pessoas, famílias inteiras, e nós temos assistido, nós temos tido a oportunidade de ver vidas sendo restauradas, vidas sendo transformadas, vidas se entregando ao senhorio de Jesus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo levantadas para ajudar, para levar o próximo àquele caminho, aquele lugar onde Deus está estabelecendo. Amados, tem sido algo tão tremendo, tão poderoso. Nós temos visto casamentos acontecendo nesses 7 anos. Quantas pessoas cresceram, jovenzinhos, e já estão aí casados. Nós vimos tantas coisas acontecer nesses 7 anos. Nós vimos crianças nascendo biologicamente, naturalmente. Nós tivemos celebrações poderosas, presença de Deus de uma forma tão intensa. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo isso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há muito mais para vivermos. Há muito mais da parte de Deus. Vire para quem está do outro lado e diga: há muito mais de Deus para vivermos ainda. Oh, aleluia. Apesar de termos apenas 7 anos, apesar de sermos uma igreja ainda tão nova, mas nós não começamos do nada. Grande parte da liderança, boa parte dos pastores, pessoas já com uma caminhada, com experiência, os nossos pastores, pastor Djalma, pastora Mirna, já com uma bagagem sobre eles, com vivência, com experiências em Deus. E aí Deus vem e dá uma palavra, Deus vem e traz uma direção, e aí nós começamos, mas não era simplesmente um começo, era um projeto começando já com uma estrutura. E vimos que tudo isso tem nos levado a experimentar tantas coisas, mas isso não quer dizer e não significa que porque tivemos tantas experiências antes, que acertamos em tudo. Não. Nós não acertamos em todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 5, e na parte A do versículo 6, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Glória a Deus. Não vem de nós, a capacitação vem dele, e ele nos presenteou, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que privilégio! E através disso, meu querido e minha querida, nós estamos nessa caminhada. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem tem até 20 anos, levante sua mão, deixa eu ver. Quantos até 20 anos temos? Um grupo pequeno aqui nessa noite, e que vai crescer, sem medo, pode levantar. Você que tem até 20 anos, você que é pastor de 20, segura aí. Glória a Deus. Pode abaixar. Quem tem de 20 a 30, deixa eu ver esse grupo. Cadê? Olha aí, ó.
Abaixa a mão agora. De 30 a 40. Aumentando. Até 50, deixa eu ver. Não, já baixei. Acima de 50, cadê? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Pode abaixar sua mão. Cada grupo desse, que nós vimos aqui, os jovens até 20, os jovens até 30, os jovens até 40, os jovens até 50, porque juventude, não estamos falando do exterior que se corrompe, mas temos um espírito jovem. Eu e você vamos ter uma eternidade. Então o que é 70, 80? Não é nada, pastor Sérgio, não é nada. Olha aí, vimos aqui pastor Jonathan nesses dias aí, ali nos seus 83 anos, com projetos maravilhosos. É isso aí, gente. O espírito, o corpo pode dar uma seguradinha, mas a gente vai. Pega uma bengalinha, pega uma ajuda, um braço de um irmão, e a gente continua. Cada grupo desses tem um nível de experiência. Cada grupo desse tem um nível na sua vida emocional, de conhecimento adquirido, de maturidade em função daquilo que viveu. Existe um texto, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia nessa hora, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses 3, versículo 12 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha na Bíblia do irmão do lado ou no telão. A versão é diferente um pouco, mas o que o texto quer dizer é a mesma coisa. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. O tema dessa mensagem é: estamos quase prontos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: estamos quase prontos. Esse quase, ele vai depender um pouquinho, né? Alguns acabaram de nascer, outros já estão com uma história, mas como diz o texto, não que já tenhamos obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. E o caráter de Cristo em nós. Se nós não morremos para este mundo, e naquela cruz com Ele fomos crucificados, eu e você precisamos viver Cristo em nossas vidas. E esse é o nosso desafio diário. E por mais que falemos isso, por mais que ministremos isso tantas vezes, diariamente, eu e você, somos confrontados com tantas situações, que provam que eu e você ainda não alcançamos isso. Lucas 2, no versículo 40 e 51, não precisa abrir, os dois versículos eles falam a respeito. Lucas 2, versículo 40 e o versículo 51 diz que: e crescia Jesus em sabedoria, em graça e em estatura. O próprio Deus Filho, Jesus, Ele veio até nós. E nesse processo da sua vida, Ele também precisou crescer. Ele não chegou prontinho, Ele era o Filho de Deus, Ele era o Deus Filho, mas Ele teve que se submeter por 30 anos. Aprendeu o ofício da marcenaria. Ele teve ali, através de José, o seu mentor. Ele teve Maria, sua mãe, aquela que cuidou dele. E até os 30 anos, ele cresceu
segundo o que esse texto diz, e crescia Jesus em sabedoria, em graça e estatura. Estamos sendo preparados a cada dia, a cada oportunidade vivida, cada experiência que eu e você vivemos, cada situação que eu e você enfrentamos nos nossos dias, em cada dia, são oportunidades para crescermos, oportunidades para sermos aperfeiçoados, oportunidades para aprendermos coisas que Deus quer nos ensinar. Cabe uma pergunta aqui: como tenho agido diante das circunstâncias que surgem em minha vida? Essa pergunta eu quero fazer. Eu fiz ela para mim e eu estou levando ela para vocês. Como tenho agido diante das circunstâncias que surgem em minha vida? Em cada faixa etária que nós vimos aqui, você vai ver que as reações são diferentes. Você não pode exigir de um jovem, de um adolescente, que ele tenha maturidade numa decisão, numa escolha. A decisão dele, e não só até os jovens de 20, como os jovens de 30, por sua vivência. Eles não têm tantas experiências. Mas não é apenas o tempo cronológico que vai levar alguém a alcançar a maturidade. O interessante é que não é a faixa etária simplesmente que forma as pessoas, mas como caminhamos, o que temos aprendido, nossas ações e as nossas decisões. Quando vemos atitudes de criança num adolescente, num jovem, é meio estranho, né? Você imagina esses nossos adolescentes, grandes, formosos, bonitos, de repente encontra um deles aqui, que foi? Ele pegou meu boné. Você fala, está meio estranho um adolescente e um jovem agir dessa maneira. Concorda comigo? Da mesma coisa, você vê um adulto, alguém já com uma vivência, com uma experiência, agindo também de uma forma imatura diante de uma situação, de uma circunstância. Decisões pautadas nas emoções nunca vão dar certo. Ah, pastor, mas comigo é assim. Tem que ser na hora. Aconteceu, a minha alma não aguenta e eu preciso falar, eu preciso resolver o negócio na hora. Não dá certo sempre desse jeito, não. Não dá certo. Quem tem vivido, quem tem andado, quem tem passado por essas situações, quem atende público, quem trabalha com pessoas, sabe que não é assim. Quantas vezes você está ali no balcão, atendendo pessoas, no teu comércio, no teu negócio, na tua colocação onde você está, e alguém vem e te mexe, você fala, meu Deus. Aí você tem que ter aquela graça e fala, meu querido, infelizmente não pode ser desse jeito. Não é verdade? Só que tem hora que você fala, não vai dar. E aí, estraga tudo. Todos os dias, somos colocados em provas, onde podemos ser aprovados ou reprovados. Todos os dias. Todos os dias. Relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com patrão, com empregado, com amigos e com irmãos. Em todo o ambiente onde há relacionamento, e nós somos seres relacionáveis, precisamos nos relacionar, e quantas vezes vemos essas coisas acontecerem. E sabe o que é o pior? Quando a gente vê que os resultados só trouxeram uma situação mais difícil e mais complicada. Eu não quero nessa noite trazer condenação a ninguém, mas eu quero trazer alinhamento, para que possamos crescer e subir um nível ainda mais alto, daquilo que o Senhor tem proposto para mim e para você. Amados, quando eu olho para uma igreja e vejo a igreja como um canteiro de obras, onde pessoas estão sendo aperfeiçoadas, onde pessoas estão nascendo. Hoje pela manhã, no culto da manhã, cerca de 5 almas entregaram-se a Jesus, acabaram de nascer.
Você não pode querer esperar de uma pessoa que acabou de entregar a sua vida para Jesus, que ela responda com a experiência de alguém que já nasceu há tantos anos. Agora, quando você vê alguém que já tem 10, 20, 30 anos de igreja, tomando decisões que às vezes uma pessoa imatura, que acabou de nascer, não está tomando, aí a coisa fica complicada. Eu tive um irmão, uma pessoa muito querida, que eu a vi nascer, eu a levei, eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer o parto espiritual dela. E uma pessoa que tem uma mente muito alinhada, e aí ela ia recebendo, e tudo que era princípio, e falava, é assim, é assim, é assim. E conforme ela foi caminhando e andando na igreja, e passando por algumas situações dentro da igreja, que você fala, pastor, como é que pode? Aquela pessoa é crente, está na igreja há mais tempo do que eu, e está fazendo dessa forma isso? Pastor, isso está errado. E ele está certo, está errado. Mas não é uma questão de simplesmente de você ficar olhando para o aspecto certo ou errado. O meu filho Gustavo estava no retiro de adolescentes que teve há pouco tempo atrás, de jovens, e ele ministrou no domingo de manhã, e eu ouvi a gravação da ministração, e foi um tempo tremendo, precioso. Aquela turma se quebrantou na presença de Deus, e foi algo muito forte. E foi interessante porque essa gravação ela vazou, e aí entrou num canal de alguém que publicou, e tinha, acho que mais de 85 mil visualizações, e sempre tem os críticos, né? Ele estava trazendo uma frase que ele fala, a nossa preocupação não tem que ser não pecar, a nossa preocupação tem que ser igual a Jesus. E aí a pessoa fez lá, olha, que absurdo isso, como é não pecar? Cabeção de Jesus. Se você for igual a Jesus, você não vai pecar. É simples assim. Então, se a gente fica preocupando ali, você diz, posso pecar, não posso, posso pecar, não posso. Amados, se nós formos igual a Jesus, nós não vamos pecar. É desse jeito. E aí, muitas vezes, a gente se prende a regras, e fica querendo executar regras, e não estamos olhando para Jesus. Se eu e você andarmos em Jesus, e vivermos Jesus, amados, e ali em Gálatas capítulo 5, é algo que lateja dentro da minha mente, bate no meu coração, onde vemos as obras da carne, e o fruto do Espírito, e aquilo todo dia passa diante de mim. Quando eu ajo de alguma forma, de alguma maneira, aonde eu vejo a obra da carne se manifestando em minha vida, daí eu esmurro meu corpo e falo, não, eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero o amor, eu quero a alegria, eu quero a paz, eu quero a fidelidade, eu quero a longanimidade, eu quero a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio, explodindo, saindo por cada artéria, por cada veia, por cada poro da minha vida. E se eu e você decidimos andar dessa maneira, o pecado não vai ter lugar, não vai ter lugar, porque é assim que eu e você precisamos andar. Esse é o nível. Mas sabemos que não é tão simples assim. Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, ele fala no versículo 13 que o leite é o alimento para as crianças. E ele traz essa analogia de um cristão ainda bebê, infantil, criança. Ele precisa do leitinho espiritual. Essas pessoas que acabaram de nascer, elas necessitam do leite espiritual. Mas aqueles mais crescidinhos, eles precisam de um alimento sólido. Eles precisam e eles têm que aguentar. Você não pode ser alguém mais maduro e receber uma palavra mais dura, mais firme, de correção. Você é criança espiritual. Se você tem andado, e como eu já disse, não é o tempo cronológico que vai estabelecer a tua maturidade espiritual, mas é a tua caminhada, a tua intimidade, a tua busca, e o teu desejo de andar na presença dEle todos os dias. Isso vai fazer a transformação. Na caminhada da história da igreja, nós vemos pessoas que chegaram despreparadas, mas porque foram treinadas, foram muito usadas. Nós vemos isso na igreja nos dias contemporâneos,
E nós vemos na história da igreja, na história do povo de Deus, quando você olha ali para a vida de José, José estava lá, era um menino, tinha 17 anos, e ele foi vendido pelos irmãos. Amados, até ali, 17 anos, ele era um jovem imaturo. E por 13 anos, ele passou por todo tipo de situação. Nesse tempo, ele foi vendido pelos irmãos, como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi para uma cadeia injustamente, e todas essas situações foram oportunidades de José crescer e ser aperfeiçoado. Essa foi a escola dele. Ele perdeu o convívio com a família, convívio com o pai, e nesse processo ele foi aperfeiçoado. E aquele sonho que ele tinha compartilhado com a sua família, e que eles acharam loucura, aquele sonho foi ser vivido quando ele passou por um processo de maturidade, na aprovação diante de todas as circunstâncias que ele viveu, diante de todas as situações que ele passou. Vemos pessoas que chegam com a vida torta, chegam na igreja com a vida completamente torta, mas buscam um bom conselho e começam a se desenvolver diante de uma caminhada, diante das palavras, diante do ensino, diante das correções, envolvem-se nos projetos, e de repente, quando a gente para e olha, fala: olha como aquela pessoa cresceu, chegou aqui no nosso meio destruído, um caráter comprometido, com vícios, com maneira de se conduzir e de fazer. Amados, por que você acha que eu me esborracho aqui quando eu escuto uma música como essa, que fala daquilo que Jesus fez, me curou, me libertou, me salvou? Eu tinha 33 anos de idade, 33 anos de idade quando eu conheci esse Jesus. A minha vida estava completamente torta, destruída, sem padrão. E porque eu me lancei nele, comecei a ouvir esses bons conselhos, busquei essa presença, fui tocado pelo Espírito Santo, essa mudança, essa transformação foi acontecendo na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, na minha família, e eu posso contemplar hoje, falo: Senhor, o Senhor me dá a honra e o privilégio de subir ao seu altar, para compartilhar a sua palavra. Isso é poder de Deus, isso é poder de Deus, e se Ele fez isso na minha vida, imagina o que Ele vai fazer na sua, meu irmão. Ele tem poder para mudar e para transformar. Pastor Djalma sempre fala: pau que nasce torto não morre torto. Jesus endireita, Jesus endireita. E Ele faz isso. Eu sei que Ele faz isso, você sabe que Ele faz isso. E porque muitas vezes você lança uma palavra: não vai dar, dá sim. Por isso que eu sempre acredito, quando alguém procura a gente no gabinete, algum casal fala: pastor, eu quero me separar. Aí a pessoa conta porque fala: ah, é? Você quer se separar por causa disso? Deixa eu te contar uma historinha. Aí eu conto uma historinha para eles. Falo: meu irmão, é difícil você me convencer disso, porque eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que Ele pode fazer na sua. Eu sei. E porque eu sei, eu creio e vou declarar isso todos os dias da minha vida. Também vemos pessoas que foram treinadas. José não havia sido treinado. Ele estava ali, ainda um jovenzinho, sem preparo, sem treinamento, e ele foi para o campo de batalha. Escravidão, trabalhando na casa de um general, prisão indevida, mas com temor a Deus. Amado, temor a Deus, essa é uma chave. Nós precisamos ter temor a Deus. Quando você perde temor, você está andando num caminho muito perigoso. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário, e ele não é de brincadeira não, ele mata, rouba e destrói. E ele tem uma larga experiência com isso. Ele começou lá no Jardim do Éden. Não ache você
que você pode ficar andando num caminho sem temor e que você vai estar protegido. Se eu e você andamos com temor e andamos como igreja, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Mas vemos pessoas que foram preparadas, que estudaram, mas precisam ser devidamente tratadas. E aí então são usadas. Acho que foi o pastor Luciano Subirá que estava ministrando aqui e disse alguma coisa a respeito que os seminários, os cursos de teologia ensinam tantas matérias tão relevantes, tão importantes, mas não estavam transferindo caráter para um cristão. E o caráter fala de um temor a um Deus, e andar com um caráter que tem temor a Deus. Aí você pode sim, tudo que você tiver como informação e bagagem, meu irmão, Deus vai te usar de uma forma tremenda e poderosa. Eu vejo hoje muitos líderes que na idade em que eu me converti já estão voando. Já estão voando, por quê? Porque nasceram num outro ambiente. Mas essa é a herança que eu estou deixando para os meus filhos. Eu estou deixando para os meus filhos, para a geração seguinte a mim. Falo, meus filhos, vale a pena andar nessa presença. Vale a pena andar neste temor. Este é um caminho, esse é o maior tesouro que eu tenho para deixar a eles como herança. Não tenho riqueza nessa terra, mas tenho uma mansão lá em cima. Você é convidado quando a gente subir para passar um dia lá em casa. E você vai ver que coisa linda. Ai, Deus, obrigado. A vida de Moisés. Moisés era esse. Moisés ali no momento de adversidade nasce, aonde a condenação já estava sobre ele, pois Faraó falou, nasceu hebreu, joga no Nilo. E aí a mamãe dele tem que botar ele ali no cestinho, depois que ele estava com 3 meses, lindinho, fofinho, mas tem que fazer porque daqui a pouco não vai dar mais e já viu. Colocou ele no cestinho, você conhece a história, chegou ali, e a filha de Faraó vai e cuida, e pede, e vem a própria mãe, você conhece toda a história. Mas Faraó criou e deu todo o recurso que Moisés precisava. E ele, segundo ali o texto de Atos, capítulo 7, e ali também é um momento muito interessante, mas primeiro vamos ler esse texto ali em Atos, capítulo 7, onde Estevão estava ali no momento voando, pregando a maior mensagem da vida dele, porque logo depois dessa mensagem, ele foi apedrejado e se transformou no primeiro mártir da nova igreja. E ele está ali no capítulo 7 de Atos, no versículo 22 ao 24, ele está falando, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Olha só, Moisés foi educado em toda a ciência, o cara era letrado, era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Lembra aquilo que eu falei para vocês? De tomar atitudes pela emoção? Moisés já não era mais uma criança. Tinha 40 anos. A categoria de 40 anos aqui eu vi, está cheio de gente poderosa aqui, na categoria. Olha, nossos pastores aqui. Não é verdade? Olha, tudo nessa categoria. Na cabeceira está o Johnny, com os 40 ali cheio, e aí o Adson, e o Julinho está ali também, né, Julinho? Na boca, na porta. O Adson ainda não chegou. Eu estou longe dos 40, cada dia mais longe. Mas imagina só, Moisés, letrado, criado em toda a ciência, em tudo que ele precisava e em obras, entendeu? Ele viu a situação, deixa eu ver como é que estão meus irmãos lá, espera aí. Aí ele já foi e falou, opa, está batendo aqui, um egípcio batendo num hebreu, pegou o egípcio, deu um nocaute nele para sempre. E aí, resolveu? Não, não era isso. Não era. Ou seja, preparado, com entendimento, com ciência, com palavra e poderoso em obras. Mas não era isso que era para fazer. Ele ainda precisava, 40 anos, ele ainda precisava de uma experiência com Deus, que poderia mudar e transformar verdadeiramente uma história.
Você pode, de repente, eu vou abrir uma igreja. Eu estou cansado de ficar aqui sentado. O pastor não reconhece o meu talento. Afinal de contas, eu sou PhD em hebraico, falo 5 idiomas, já fiz 6 seminários, e o pastor não me dá uma oportunidade. Quer saber? Eu vou arrebanhar ali algumas ovelhinhas que estão meio desgarradas, que estão na beirada, e vou abrir um ministério. Aí vocês vão ver. Aí vão olhar para mim e falar, puxa, não demos oportunidade para ele. Meu irmão, isso daí eu vou te falar, isso daí vem do inferno. Esse pensamento vem do inferno. Se esse pensamento está passando pela sua cabeça, eu quero te dizer, repreende em nome de Jesus. Porque se Deus te trouxe a esse lugar, te trouxe a essa casa, o Senhor vai te levantar para aquilo para o qual Ele tem chamado você. Moisés achou que era o tempo, que era a hora, e não era. Sabe o que aconteceu com ele? Teve que fugir da linha na pipa e foi lá para as terras de Midian, para cuidar do rebanho do sogro. 40 anos ele passou lá. Dos primeiros 40, ele estava ali bonito, como filho de Faraó, com toda a regalia, com tudo que tinha, carro do ano, viagens internacionais, iPad, iPhone, tudo que tinha. Essa era a vida dele. E de repente ele estava lá em Midian, cuidando do rebanho do sogro. Só que sabe o que aconteceu? Ele teve uma experiência, um encontro com Deus. Estava ali meio tristinho, de repente aquela sarça está ardendo, mas ela não é consumida. O fogo está ali e não é consumido. E ele ouve a voz de Deus. Nós precisamos de experiências com Deus. Experiências com Deus vão dar um norte para as nossas vidas. E a partir daquela experiência, ali nos auge dos 40 anos, vigor físico, forte, cheio de intelecto, cheio de informação, ele não estava apto. Ele precisava de um treinamento crucial, que era uma experiência com Deus. E quando ele tem essa experiência com Deus, aos 80 anos de idade, Deus havia sustentado ele no vigor, e ele volta para ser o libertador de Israel, do povo de Deus que estava ali no Egito, e você conhece a história. Aí no tempo contemporâneo, a gente vê aqui pastor Jonathan, que coisa linda, falando de milhares de igrejas no Nordeste, andando naquela sequidão, falando daqueles milhões de brasileiros aqui no nosso Nordeste, no sertão nordestino do Brasil. Ele falando de 55 milhões de vidas que andam numa escassez, numa pobreza, e chamando a igreja para ir lá levar o evangelho. Amados, um homem de 83 anos falando a respeito disso. Eu não sei quanto a você, mas eu fico desse tamaninho diante de um homem desse. E eu e você precisamos ter essa consciência de quem nós somos, de quem nós somos. Não é só ser preparados, mas precisamos estar cheios do Espírito, ter experiências com Deus. Nós vemos ali em João 3, no versículo 1:5, quando um fariseu, um chefe dos judeus, um grande homem, Nicodemos, chega para Jesus e começa a falar: Jesus, eu estou maravilhado com aquilo que você faz, e eu vejo que o Pai está contigo, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para entrar no reino? Ele fala: você precisa nascer de novo. Nascer de novo? Como é que eu, depois de velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Ele fala: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito, esse vai experimentar. Amados, nós precisamos nascer do Espírito. Não se apegue ao teu intelecto, à tua inteligência, à tua capacidade. Eu e você precisamos ser completamente entregues ao Espírito Santo de Deus, porque Ele tem poder para mudar e para transformar as situações e as circunstâncias. Ele tem muito mais experiência do que o teu PhD, tua pós-graduação, do que os teus 5 idiomas, tudo aquilo que você já possa ter feito diante da tua mente. Ei, lembra aquele texto que a gente leu no começo ali de Coríntios? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas é o Senhor quem te capacita e quem capacita a mim.
É Ele. E quando você tem esse reconhecimento, se prepara porque Ele vai fazer coisas maiores. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você crê nisso? Você crê nisso, que tem o tempo de Deus para a sua vida? Aquilo que Ele quer fazer, pode ser que de repente você se distraiu e perdeu o time, mas vamos andar alinhados. Hoje é noite de alinhamento, presta atenção, hoje é noite de alinhamento, esse tempo está sendo alinhado, sabe por quê? Não dá mais para perder tempo, não dá. Aí fora está cheio de vidas clamando, e a gente fica parado aqui dentro, olhando muitas vezes para o nosso umbigo, para o nosso probleminha, e você está 5, 10, 15 anos, sabe, vem um espírito de depressão, nós declaramos, sai em nome de Jesus. Você precisa de mais uma ajuda, nós como igreja temos feito isso, nós temos tido aí atendimento na sexta-feira, mas não é tempo mais. Você vai ser atendido, você vai ser recebido, você vai ser orientado, você vai ser curado, você vai ser transformado, e o tempo de Deus na tua vida vai se cumprir, porque Ele está levantando nesse tempo homens e mulheres para fazerem a diferença nessa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, aleluia, estamos quase prontos. Estamos quase prontos. José levou 13 anos. Moisés, quando achou que ia ser levantado, tinha 40 e levou mais 40 anos. Jesus levou 30 anos para se manifestar. Fica tranquilo, você vai ser muito usado. Você pode estar achando, eu falo, eu estou aqui há 5 anos nessa igreja, 7 anos, eu vi a verdade, vida nascer, e ainda estou aqui sentado no banco. Se você está sentado no banco é porque você quer. Toda hora a gente está falando aí, você que já passou pela integração, você sabe como é que funciona. Nós temos um caminho, nós temos um trilho da liderança, porque a gente quer andar do seu lado, nós queremos comer sal com você. Nós queremos saber quem você é. Não é quando você está aqui na igreja dando glória a Deus e aleluia. Nós queremos andar com você. Sabe por quê? Todos nós precisamos de acertos. Todos nós precisamos de ser tocados por alguém. E eu louvo a Deus porque eu sou tocado por um homem de Deus chamado Djalma Toledo, que já tirou muita quina pontuda da minha vida. Em nome de Jesus, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus. E você acha que não dói? Dói, mas é bom. Dói, mas é bom. Sabe por quê? É Deus corrigindo. Fira-me um justo, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Só que muitas vezes você quer tocar em alguém, sabe, quem não está sarado, tocou, tira a mão de mim. O que você está achando? Eu tenho muito mais experiência que você. Olha para quem eu sou. Um empresário muito bem sucedido. Aí você não pode tocar? Enquanto isso, vamos crescendo em graça, em sabedoria, em poder, em entendimento e no discernimento. Aleluia. Gálatas 4:1 diz assim: digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. De nada adianta sermos herdeiros se continuamos criança. Se eu pegar uma criança de 5 anos de idade e der 100 milhões de dólares para ela, o que ela vai fazer? Nem eu sei o que eu vou fazer. Acho que eu dou 99 para a igreja e fico com 1 só para comprar aqui uma casinha, alguma coisa. Percebe? Então você pode ser herdeiro, mas se você continua sendo um menino, uma criança, você não vai saber desfrutar da herança. Para desfrutar da herança, nós precisamos crescer. Nós precisamos subir um nível de maturidade. Queridos, em amor, vamos sair desse lugar que a gente está. Às vezes a gente está num ambiente, sabe, num enrosco, não é porque falou, porque disse. Amados, é outro nível. Subiu o nível. Olhando para Jesus, olhando para o nosso alvo, para aquele que nós queremos ser igual a Ele, manifestá-lo. Entendeu? Se a gente fizer isso, a gente vai começar a caminhar, e em vez de você olhar assim, ninguém fala comigo, ninguém me liga. Amados, a gente está aqui no ministério pastoral, né, pastor Oswaldo? Só o sangue de Jesus na nossa vida.
A igreja cresce, de repente, antigamente tinha 200 pessoas, era fácil ligar para todo mundo. Era fácil ligar para todos os aniversariantes, fazer as visitas. Agora, está emocionando todo mundo que dá, tem que visitar um aqui, tem um que está no hospital, tem um que ali, morreu não sei quem, tem que dar cobertura aqui, vai matar. Amados, é assim, é assim. E aí, de repente, pum, a gente esquece de um, passa por um. Eu arrumei para a minha cabeça, né? Inventei esse negócio de ligar para aniversariante. Agora está complicado. Já pedi, Oswaldo, por favor, me ajuda. A nova geração assume um pouco, depois a gente arruma mais alguém para passar, porque Jesus, quando eu vou ver um dia mais que a gente se envolve com outras coisas, não liguei para ninguém, quando eu vou olhar é tarde, falei, meu Deus, eu preciso ligar para esse irmão. Aí eu ligo no dia seguinte, me perdoa, meu irmão. Mas isso é o meu ministério. O meu ministério é esse, eu quero manifestar o cuidado, o carinho, mas eu quero poder tocar a tua vida. Eu quero poder ser um instrumento para trazer edificação para você, para trazer maturidade. Amados, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. São 23 anos andando nessas verdades, e 23 anos experimentando o poder dele, me mudando, me transformando todo dia. Eu estou quase pronto. Diga assim, eu estou quase pronto. Esse quase pode ser que ele passe um pouquinho mais, mas vai dar certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Coloque-se em pé então nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Último texto que eu queria ler com vocês, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amados, tudo que você já fez até aqui, se você fez no Senhor, não é em vão. Colossenses 3, 23, ele fala isso. Tudo o que fizerdes, tudo, fazei-o como para o Senhor. Se eu e você temos consciências de princípios tão centrais como esse, muda tudo.